Amém? Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 16. Mesmo assentados, mas com muita reverência à palavra do Senhor, acompanhem comigo bem atentamente esse texto. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração. O título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, com aqueles que irão ouvir essa mensagem depois, é "Sou eu, o eu sou". Vamos dizer isso? Sou eu, o eu sou. Amém? É um jogo de palavras e ao longo da mensagem você vai entender porque eu fiz esse jogo de palavras. Irmãos, esse milagre, nós estamos encerrando, faltam apenas, pelo que eu vi, a gente tem um controle, lá das mensagens que a gente faz, eu e o Júlio, que pregamos na quarta-feira. Faltam apenas 2 mensagens para nós encerrarmos essa série falando sobre os milagres de Jesus, e que especial é essa passagem, que impactante, que poderosa, e muitas lições há para nós aprendermos dela, mas algumas delas condensamos para a gente refletir hoje. Esse milagre é narrado em 3 evangelhos. João, que foi o que nós lemos aqui, Mateus, que nós vamos ler alguns detalhes deles daqui a pouquinho, e Marcos. Especialmente Marcos, é interessante falar sobre isso, porque é algo que a gente deixa, às vezes, de falar, de mencionar, mas são coisas boas que a teologia ensina para a gente. Quando eu comecei a estudar mais profundamente a Escritura, eu descobri que Marcos, o Evangelho de Marcos, provavelmente, ele foi escrito a partir do relato de Pedro. Ou seja, provavelmente Pedro ditou aquilo que ele ouviu de Jesus, aquilo que ele experimentou de Jesus para Marcos, e Marcos escreveu o Evangelho, que é o Evangelho mais antigo e que de alguma forma serve de base para os outros evangelhos. Então, se alguém perguntar para você qual é o evangelho mais antigo, qual evangelho foi escrito primeiro dos 4, embora Mateus seja o primeiro na ordenzinha, o primeiro evangelho, provavelmente o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Mas além dele, João e também Mateus relatam. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que esse milagre, assim como alguns outros, ele foi testemunhado, ele foi realizado diante dos discípulos de Jesus. Não foi diante de uma multidão, não foi diante de uma pessoa que não conhecia Jesus, não foi diante de um grupo maior de pessoas, mas quem presenciou e testemunhou, e glória a Deus que nós temos registrado esse milagre, foram os seus discípulos, e isso por si só já fala muito a respeito do significado e da importância desse milagre. Alguns dos milagres mais importantes não foram presenciados por uma grande multidão. Por exemplo, a ressurreição daquela moça, da filha de Jairo, que, diga-se de passagem, há uma coisa em comum ali. Quando Jesus está indo ressuscitar, atender Jairo, uma menina de 12 anos, está a mulher do fluxo de sangue, e toca em Jesus porque ela também precisava dessa intervenção, e ela estava há 12 anos, o tempo de vida da filha de Jairo, ela estava procurando por médicos para tratar do seu mal. Só a curiosidade da palavra, Mas quem presenciou essa ressurreição não foram todos os discípulos. Foi um grupo ali, Pedro, Tiago e João. Ele chama ali com os pais da criança e o milagre ali acontece. Então, nem todo mundo viu todos os milagres de Jesus. E parece que isso é feito, não parece, na verdade, isso é feito de modo a ressaltar aquela mensagem que era passada. Então, se nós nos consideramos discípulos de Jesus,
né? Ou seja, ser discípulo é se submeter à disciplina de alguém. Se nós resolvemos um dia da nossa vida nos submeter à disciplina de Jesus, alguns milagres deveriam falar um pouquinho mais conosco do que de modo geral. Porque esse milagre aqui, ele foi presenciado pelos discípulos. Você é discípulo de Jesus? Amém? Então, esse milagre, tanto quanto os outros, obviamente, mas talvez um pouco mais do que os outros, deveria falar um pouco mais ao nosso coração, porque nós também somos discípulos. Jesus, ele fez diante dos discípulos, para os discípulos, para falar aos discípulos, e nós também somos discípulos. Agora, se isso aconteceu diante dos discípulos, é porque eles precisavam ver aquilo ali. E é interessante que esse milagre no Evangelho de João, ele situa, a narrativa de João, ele situa esse milagre de forma a separar aquilo que os discípulos presenciaram daquilo que a multidão estava atrás. Esse milagre no Evangelho de João, ele fica justamente entre o milagre da multiplicação de pães e o momento e logo em seguida em que Jesus vai dizer para a multidão que ficava atrás dos pães, né? Vocês vieram porque eu multipliquei os pães. Vocês vieram porque eu alimentei vocês. Mas eu quero dizer para vocês que se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. E a palavra diz que as pessoas, a multidão que recebeu dos pães, se escandalizou. É justamente dentro desse processo da multidão procurando Jesus, depois de ter sido atendida, que Jesus executa esse milagre. Olha, o cão tá furioso lá fora. Está repreendido. Está lá fora, né? Mas, olha, se acalmou. Não lata não, né? No meio desse processo da multidão procurando esse Jesus que atende essa expectativa, que é capaz de multiplicar pães e peixes, Jesus faz algo que só os discípulos podem ver. E ele faz isso para homens que estão acostumados a lidar com o mar. Mas Jesus está fazendo mais do que lidar com o mar, eu acho que todo mundo aqui sabe disso. Jesus está lidando com esse mar indomável, esse mar que os pescadores conheciam, que muitas vezes foram vencidos por ele, né? Quantas vezes, na experiência de Pedro, na experiência de João, na experiência de Tiago, de André, quantas vezes eles foram vencidos pelo mar? Quantas vezes eles olharam e disseram, como o próprio Pedro disse uma vez, olha, o mar não está para peixe, não consegui nada, né? Eu sei que eu te falei de The Chosen domingo, mas eu passei tanto tempo sem falar, eu vou falar de novo. Em The Chosen isso fica muito bem registrado, né? Pedro fica ali devendo o imposto, porque ele não consegue, o mar vence ele. Eu não tenho condições de lidar com essa força da natureza. Quando ele quer me ajudar, tudo bem. Quando ele não quer, ele não quis. Eu tenho que administrar isso. Né? Quem é profissional liberal sabe como é lidar com as incertezas. Né? Uma hora aparece, outra hora não aparece, e a gente vai. É como Pedro. É como aqueles pescadores que estão lidando com aquele mar. E é por isso que o mar, ele era tratado no mundo antigo, até nessa época, inclusive, como uma divindade. Várias religiões do mundo antigo, elas tinham na figura do mar a expressão de uma divindade, que está acima das nossas forças, está acima daquilo que a gente pode fazer. Se ele não quiser, não deu. Mas aqui não é apenas Jesus desafiando esse mar, é Jesus desafiando a física. Né? Eu lembro que quando era pequeno eu jurava que eu ia ser biólogo, eu acho, alguma coisa assim, né? Porque eu gostava de brincar com coisa de inseto. Eu ficava vidrado vendo as aranhas andando lá em casa. Tinha uma cisterna, lá na casa dos meus pais, na verdade, tinha uma cisterna, e eu ficava observando as aranhas assim, chegava aquelas pequenininhas de jardim, ficava andando assim em cima da água, eu digo, olha pra aí pesquisava para saber o que era, pesquisava na Barça, que a galera de hoje em dia não sabe o que é uma Barça. Mas eu ia lá na Barça, tentava descobrir alguma coisa na seção que falava sobre os animais, do porquê que os bichinhos andavam assim em cima da água e, enfim, né? Jesus desafiou também a lógica, a física aqui. Mas uma coisa que chama a atenção, isso vai estar registrado por Mateus, lá em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36, Mateus 14, 13 a 21, ele registra isso, que esse milagre acontece depois de um período de oração de Jesus. Né? Parece que aquela máxima dos nossos irmãos pentecostais,
ela é uma verdade, pelo menos na vida de Jesus, e talvez a gente deveria pensar um pouquinho sobre isso. Os pentecostais, eles costumam dizer: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E Jesus, parece que essa vida de oração de Jesus, se isso for um paralelo, e me parece que é, porque há outros modelos que mostram isso, era uma vida de muito poder, porque Jesus, o tempo todo, a gente olha na Escritura, Jesus sozinho, em oração, sozinho, desenvolvendo relacionamento com Deus, sozinho, buscando ao Pai. Agora eu quero começar, dito isso, a explicar por que o título dessa mensagem é Sou Eu, o Eu Sou. É curioso a gente ver essa expressão na boca de Jesus, é uma expressão de identificação. Por quê? Mateus vai falar isso quando ele relata essa passagem. Quando os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, e estamos falando aqui, não foi daqui a ali não. Lembra que a passagem aqui que a gente leu, a NVI, ela dá em quilometragem. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros. Mais ou menos o quê? Daqui lá no shopping Caruaru, irmão Ricardo, que é bom. Ou seja, Jesus, ele andou daqui da igreja até o Caruaru Shopping, sobre a água, e encontrou os discípulos. Se a gente olha, parece só uma andadinha, né? Como fosse um discípulo daqui ali. Que Jesus, ele não só desafiou, mas ele desafiou muito a física. 5 quilômetros aí, 6 quilômetros, Jesus vai ao encontro dos discípulos. E aí eles pensam que é um fantasma. Literalmente um fantasma, um espírito. Eles olham aquilo ali porque, afinal de contas, um corpo não pode, né, andar sobre as águas. Eles gritam, é um fantasma, mas a resposta de Jesus em todas as passagens, em todos os evangelistas, eles narram dessa forma, sou eu. Ou seja, ele está ajudando aqueles discípulos a identificarem quem era, sou eu. Mas há uma inversão dessas palavras, meus irmãos, em uma outra passagem. Jesus disse, eu sou. Mas não foi nesse contexto. Foi em outro contexto que eu queria que você abrisse lá em João ainda, no Evangelho de João, capítulo 8. Queria que nós lêssemos a partir do versículo 54. Uma pequena inversão de palavras que ganha um sentido totalmente maior. Está comigo aí? A partir do versículo 54. Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Jesus está aqui discutindo com os judeus que estão questionando. Jesus disse que antes de Abraão existir, ele conheceu Abraão e tudo mais. Olha aí. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer o quê? Eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Por que essa reação, pastor, desse povo ficou chateado? Só porque Jesus trocou a ordem das palavras? Na verdade, meus irmãos, quando Jesus afirma eu sou, ele está se remetendo ao título, ao nome de Deus, na verdade, no Antigo Testamento, Yahvé. O nome pelo qual Deus se revelou a Moisés e disse, olha, diga ao povo de Israel que eu sou, enviou vocês. Ou seja, aquele que existe desde a eternidade, aquele que não depende de nada e de ninguém, o Todo-Poderoso, eu sou. Bastou inverter a ordem das palavras e elas tinham um significado totalmente diferente, né? Para os discípulos ele disse, sou eu. Para aqueles que estavam ouvindo ali naquela discussão, ele disse, eu sou. Olha que coisa interessante. Jesus disse, eu sou, para aqueles que não criam nele. Jesus afirmou sua natureza divina para um grupo de pessoas que estavam insistindo em dizer, olha, você não é ninguém, você não é profeta, por que você está dizendo essas coisas? Por que você está afirmando que Deus é seu pai?
Por que as pessoas se feriam, né? Os judeus ficavam chateados quando Jesus dizia que Deus era o pai dele. Porque quem diz Deus é o meu pai está se fazendo, no caso de Jesus ali, igual a Deus. Está dizendo que ele mesmo é Deus, que ele tem a mesma natureza de Deus. E ele diz várias vezes, eu e o pai somos um, isso ele disse para os discípulos, na verdade. Ele disse, eu sou, ele falou essa expressão que remete ao fato dele ser o próprio Deus, para quem não cria nele. Olha que coisa interessante, para quem o segue, Jesus diz, para os discípulos, ele diz, sou eu. Essa expressão de Jesus dizendo, eu sou, nunca foi dita para os discípulos, sempre foi dita nesse contexto para pessoas que questionavam a autoridade de Jesus. Jesus diz, eu sou, ao mesmo tempo em que Jesus diz, sou eu, ao mesmo tempo em que demonstra o poder do eu sou. Olha que coisa interessante. Os discípulos foram aqueles que viram de fato Jesus exercendo um poder que só Deus poderia fazer. Mas ele fez isso num contexto onde as pessoas podiam identificá-lo. Por que eu estou falando essas coisas todas? Porque às vezes ou no mundo em que nós vivemos, as pessoas elas olham para Jesus esperando que ele seja esse eu sou. Mas ele só se revela assim para aqueles que são seus discípulos, para aqueles que o identificam, para aqueles que reconhecem de fato antes de verem as coisas acontecendo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Essa inversão de palavras e essa inversão de público, essa mudança de público diz muito. Os judeus que queriam uma demonstração, a palavra fala, né, que os judeus ficavam pedindo um sinal para ajudar. Dê um sinal, se você é mesmo, se você é isso, se você é aquilo, mostre para a gente, dê um sinal. Mas Jesus, ele deu um sinal justamente para aqueles que o seguiam. E que mesmo tendo duvidado, sabiam quem ele era. Porque dúvida, meus irmãos, faz parte da vida de discípulo. Dúvida faz parte da nossa caminhada com Deus. Nós duvidamos. Eu duvidei essa semana. Eu duvidei hoje. Dúvida faz parte da nossa caminhada. Mas o que não pode fazer parte da nossa caminhada, e que fazia parte do discurso desses judeus aqui que nós acabamos de ler, é incredulidade. Dúvida é diferente de incredulidade. A dúvida não impede a gente de confiar. A dúvida não impede a gente de dizer, eu não tenho todas as variáveis, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho certeza a respeito do futuro, eu não tenho certeza a respeito desse Jesus que está se apresentando e eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu resolvo confiar. E eu queria que nós fôssemos agora para o texto de Mateus. Vamos lá para o relato de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Depois de identificarem, depois de ouvirem de Jesus, sou eu, e de presenciarem que esse Jesus que diz sou eu, ele está provando que ele é o eu sou. Olha o que acontece. Vamos ler a partir do versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Veja aqui a atitude de Pedro, né? Pedro, segundo o autor lá, o Tim LaHaye, que escreveu Temperamentos Transformados, Pedro ele era sanguíneo. E segundo esse mesmo livro eu também sou sanguíneo. Então, eu e Pedro a gente está no mesmo time.
que é o time das pessoas que às vezes falam sem pensar muito na consequência. Deus trabalhou muito isso no meu caráter, tem trabalhado ainda, mas às vezes esse lado, no momento, né, que o negócio tá sério, vem à tona. E Pedro diz, se é o Senhor mesmo, então prova, eu quero ir aí. Não refletiu. Mas perceba que ele foi o único que, junto daqueles discípulos, deu alguns passos na água. Mas o erro de Pedro não foi ter sido estabanado e ter falado, eu quero ir também, manda aí. Não foi esse o grande erro de Pedro. O grande erro de Pedro, que mostra um pouquinho como o medo e a dúvida são gerados no nosso coração, foi que ele parou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias ao redor. Os três textos, na verdade, deixam claro que havia tempestade, que havia vento, né, que havia ondas. A gente já falou sobre isso, o motivo geográfico disso lá na mensagem, né, era uma questão ali geográfica que provocava isso de forma constante ali no mar da Galileia. E Pedro olhou para o lugar errado. E às vezes acontece também conosco. Lembre-se que nós somos o time de... Deixa eu voltar para esse lado, né? Que eu sempre explico tudo com dois lados do púlpito. Lembre-se que nós somos o time daqueles que, por mais que duvidem, creem. Jesus disse que Pedro era um homem de pequena fé. Ele disse que era um homem que não tinha fé. Nós que somos seus discípulos, nós que nos submetemos às disciplinas de Jesus, diante daquilo que nos deixa maravilhados, diante daquilo do poder de Jesus, a gente muitas vezes duvida. Mas que nós nunca sejamos os incrédulos, amém? Nunca estejamos no grupo dos incrédulos. E às vezes, nós que estamos aqui no time da dúvida, a gente faz com que a dúvida aumente, faz com que o momento de incerteza aumente. Quando a gente para de olhar para Jesus. E a gente começa a olhar para as circunstâncias, para as realidades adversas. Exatamente como Pedro fez aqui. É por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre vai falar de como o olhar dele estava fixo, né? Várias pessoas se colocavam numa situação de oposição ao ministério de Paulo, mas ele diz, os meus olhos estão em Cristo. Algumas pessoas diziam que Paulo nem apóstolo era, porque afinal de contas ele não era dos 12, mas os olhos dele estavam em Cristo, e isso fazia com que ele tivesse a certeza de, mesmo que ele se dissesse, eu sou o menor dos apóstolos, mas ele sabia quem tinha encontrado com ele lá na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9. Ele não teve um encontro com seres humanos, ele teve um encontro com Jesus. Ele foi chamado por Jesus. Os olhos dele estavam em Jesus. Você teve um encontro com Jesus. Você foi chamada por Jesus. Os seus olhos precisam estar em Jesus. Porque se ele disse para Pedro, venha, é porque ele era capaz de fazer com que ele continuasse andando sobre as águas, tanto ou mais do que ele mesmo andou, mais do que aqueles 5 quilômetros. Então, se ele nos convida, se ele nos chama, ele é capaz de prover tudo aquilo que é necessário para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga fazer aquilo que ele faz. Às vezes, nós somos um pouquinho estabanados como Pedro. Começa o ano e esse ano vai ser o bicho. Eu vou todo dia estar na igreja e se o pastor não estiver lá, eu vou estar orando e tal, e vou ler a Bíblia 5 vezes por semestre, né? E esse ano a gente faz às vezes discursos como de Pedro, se Jesus disser que é para eu ir, eu vou. Mas eu queria dizer para você, não tem problema duvidar. Nossos heróis, eles falham, até o próprio Pedro, que é tratado como herói da fé, ele falhou. Mas para aqueles que são discípulos, ainda que duvidem, saibam de uma coisa: é melhor tropeçar, é melhor afundar, é melhor ceder ao medo, é melhor ceder à dúvida, estando perto de Jesus. É melhor perceber que a tempestade está avançando, que o vento está forte e ir afundando. É melhor falhar, é melhor ser humano, como todos nós somos. É melhor ser limitado estando perto de Jesus do que estando longe dele. Porque estando perto de Jesus nós dizemos, Senhor, socorre-me. E estamos a um braço de distância. Mas o que podemos dizer de quem pede socorro estando distante? O processo é muito mais difícil. Eu não estou dizendo que Jesus não é capaz de se estender a esse. Ele é capaz. Mas o processo é muito mais dolorido. Diz Pedro, é melhor sofrer sendo cristão
lá na sua carta. É melhor enfrentar as adversidades, é melhor duvidar, é melhor às vezes sucumbir, às vezes tropeçar diante do medo, servindo ao Senhor, do que fazer isso afastado dele. E esse é meu desafio para mim e para a sua vida essa noite. Vamos ficar de pé? Que nós tomemos a decisão de, mesmo duvidando, mesmo limitados, mesmo às vezes o nosso discurso, não se sustentando na prática, Pedro não foi capaz de sustentar aquilo que ele disse. Ainda assim é melhor fazer todas essas coisas próximo de Jesus, olhando, mesmo que vacilante, para Jesus, autor, como diz o apóstolo Paulo, e consumador da nossa fé. Diz a passagem de Isaías, essa foi a passagem que Charles Spurgeon, aos 16 anos de idade, ele vinha andando, ouviu um diácono pregando na capela, inverno. Ele vinha já há alguns meses incomodado a respeito da sua vida espiritual. Ele entrou naquela capela e ele ouviu aquele pregador que era um irmão que tinha sido escalado, não era nem um pastor da igreja, numa capela metodista. O metodista não tinha moral nenhuma na época de Charles Spurgeon, mas ele ouve o texto de Isaías da boca daquele irmão. Tinha poucas pessoas também. O texto de Isaías: olharam para ele todos os termos da terra e foram salvos. E o pregador dizia: qualquer pessoa pode olhar, qualquer pessoa pode voltar o seu olhar para algo. Não é necessário um grande esforço, não é necessário grandes habilidades, você precisa apenas olhar. E que nós possamos ter esse Jesus como alvo, porque esse milagre ele fala há muitos e muitos e muitos milhares de anos, mas ele fala mais ainda para os discípulos. Ele é para mim e para você. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por esse registro, Deus, fantástico a respeito do eu sou, dizendo para os seus discípulos: sou eu, vocês me conhecem. O Senhor se revela com o seu poder para aqueles que decidiram se identificar com o Senhor, para aqueles que decidiram andar em proximidade como os discípulos andaram, e não como a multidão que ficava só esperando o que Jesus poderia dar para elas, o que Jesus poderia fazer por mim. Nós não viemos aqui para isso, para dizer para o Senhor tem algo para fazer por mim. Nós viemos aqui para nos maravilhar com o poder do grande eu sou. Essa noite, Deus, nós colocamos toda a nossa dúvida, talvez a nossa incredulidade, mas colocamos a nossa dúvida diante do Senhor. A dúvida que se gera no nosso coração geralmente quando olhamos para as circunstâncias ao redor. Quando, mesmo admirados com o poder de Jesus, mesmo fascinados, mesmo sabendo que estamos diante do próprio Deus, a gente, por um relance, a gente olha para a tempestade. A gente olha para o mar. A gente olha para o vento e a gente já foi vencido pelo vento, como aqueles discípulos já foram. A gente já foi vencido pela tempestade algumas vezes. A gente já voltou de um dia de pescaria no mundo lá fora, um dia de trabalho, um dia de estudo, um dia de afazeres. A gente voltou e disse: eu fui vencido. Não arrumei nada. E a gente tirou os olhos do Senhor. E a dúvida, o medo bateram no nosso coração. Mas que todas as vezes, a partir de hoje, que isso acontecer, que a gente sempre lembre de passar por esse tipo de situação, próximo do Senhor, perto do Senhor, a um braço de distância. Porque quando nós gritarmos socorro, o socorro será imediato, Pai. Que bom é saber que o Senhor está perto daqueles que o invocam, daqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Que sejamos essas pessoas hoje, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe as nossas vidas, que você guarde essa palavra no seu coração, que você lembre dela nos dias de dúvida, e que o Senhor abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu pedi para o Júlio fazer uma...